A oposição decidiu travar uma batalha contra o Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça. Presidida por Caroline de Toni, do PL, o colegiado analisa 4 propostas contra a Corte. Essas medidas limitam as decisões monocráticas dos ministros, dão ao Congresso o poder de cancelar ou reverter decisões da Corte, transformam em crime a interferência dos magistrados nas competências do Legislativo e amplificam os crimes de responsabilidade desses juízes. No entanto, a base governista se articulou e conseguiu obstruir a votação das medidas, impedindo que elas sejam analisadas no dia de hoje. A votação das propostas deverá ser feita amanhã, mas há também a possibilidade dessa apreciação ficar somente para após as eleições municipais. Dia importante na CCJ, vamos chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila já com a gente. Apostos, Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, muita articulação, muita conversa nos bastidores na Câmara Federal, em destaque esses projetos que prevêem limitação da atuação dos integrantes da Suprema Corte. Dávila, é um tema sensível, né? Que mexe, inclusive, com o poder de negociação dos partidos, uma vez que, dentro de alguns meses, teremos a votação para a presidência da Câmara e do Senado. Enfim, o que a gente pode esperar para a sessão de amanhã na CCJ? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, Caniato, é bom nós explicarmos para a nossa audiência que a CCJ é apenas o primeiro estágio para se discutir o projeto. O que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Ela define se um projeto é constitucional ou não, né? Depois do mérito vai ser discutido numa comissão especial e depois será votado no plenário. Por que isso? Porque o fato de colocar uma medida nessa para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça não significa que o projeto já está a caminho de ser aprovado. É apenas a primeira etapa de um longo processo. Agora, é um sinal importante que coloca pressão nessa relação cada vez mais tensa entre os 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, porque o judiciário vem adentrando, invadindo o poder legislativo e muitas vezes legislando quando não deveria fazer isso, deveria apenas dizer se uma medida é constitucional ou não, né? Vem criando atrito com o próprio poder executivo, às vezes querendo ditar a política pública unicamente responsabilidade do poder executivo. Então, o que a Comissão de Constituição e Justiça está fazendo é colocando projetos importantes para limitar o poder do Supremo. E aí tem um projeto bom e outro ruim. O bom é acabar com as decisões monocráticas. Eu espero que esta medida vá em frente e seja votada rapidamente no plenário, porque o fim de decisão monocrática é restabelecer o papel da Suprema Corte como uma corte constitucional que só manifesta a sua vontade no voto do colegiado e não a decisão unilateral de um único juiz. Você não pode achar que um único juiz tem a capacidade de interpretar a Constituição da sua opinião pessoal e isso é válido para a instituição toda. Então, houve sim um abuso de decisões monocráticas e acho muito saudável acabar com elas. Agora, existe um outro projeto que é rever as decisões do Poder Judiciário e até derrubá-las. Esta eu já não sou de acordo. Por quê? Porque isto aí é o Poder Legislativo adentrar ao Poder Judiciário. Ou seja, se o Poder Judiciário decide que o menino é inconstitucional, não pode amanhã o Legislativo ser a última instância. Na divisão de poderes propostas na Constituição de 1988, o Supremo é a última instância, é aquele que dá o parecer final se uma matéria é constitucional ou não. Esse poder não pode migrar para o Legislativo sob pena, aí sim, do Legislativo invadir as competências do Poder Judiciário.